Oi, pessoal. Vamos continuar com o nosso assunto de campos conservativos. Nós vamos, então, hoje definir o que é um conjunto conexo e depois uma região. Se a gente tiver um subconjunto da Rn, a gente vai dizer que esse subconjunto é conexo ou conexo por caminhos, se quaisquer dois pontos do nosso conjunto ômega puderem ser ligados por um caminho suave totalmente contido no ômega. E a gente vai dizer que, no caso de termos um conjunto conexo, ele vai ser uma região se ele for também aberto. Por exemplo, esse primeiro conjunto é um conjunto conexo, porque dados, por exemplo, dois pontos, vocês conseguem ligar por um caminho inteiro contido no conjunto. Esse outro ômega, que é a união do ômega 1 com o ômega 2, não é conexo, porque se você tomar um ponto aqui e um ponto aqui, você não consegue ligar esses dois pontos por um caminho que esteja contido inteiramente na união do ômega 1 com o ômega 2. Então, esse ômega não é conexo. E para ser uma região, além de ser conexo, precisa ser aberto. Então, por exemplo, esse conjunto ômega aqui, ele é uma região, porque ele é a circunferência aqui de raio 1, sem incluir a fronteira, porque aqui é só menor, não menor igual, então não está incluindo a fronteira. Então é aberto e é conexo, porque quaisquer dois pontos dessa circunferência eu consigo ligar por um caminho inteiramente contido dentro da circunferência. Esse outro conjunto aqui, ele não é uma região, porque ele não é conexo. O que a gente tem? Nessa parte aqui, a gente tem uma circunferência, eu vou fazer pontilhado aqui, porque não está incluindo a fronteira, então de raio 1 aqui, agora eu vou colocar uns eixos x, y. Esse é o eixo x, e esse aqui é o eixo y. E aí, se eu pegar aqui uma outra circunferência de raio 2, sem contar a fronteira. Então, o que esse conjunto, a descrição desse conjunto está falando, que eu estou considerando aqui dentro, né, menor que 1, e eu estou considerando fora aqui, nessa parte de cá, fora da circunferência de raio 2, toda essa parte, que é aqui, maior que 2. Com isso, se eu tiver um ponto aqui fora e um ponto aqui dentro da circunferência de raio 1, você não consegue ligar esses dois pontos por um caminho que está inteiramente contido nesse conjunto, porque a parte entre essas duas circunferências não está contida no conjunto, né? Então, esse conjunto não é conexo. Como ele não é conexo, ele já não é uma região, porque para ser uma região precisa ser conexo e precisa ser aberto também. Seja então um ômega uma região e do Rn e F um campo vetorial contínuo. Se a integral de linha de F independer do caminho, então fixado um ponto nessa região, a função F, definida nesse ômega, dessa forma, como sendo a integral de caminho do F grande, em que a gama é a curva suave por partes, cuja imagem está contida
em ômega e liga A até um x que está em ômega, vai satisfazer as seguintes propriedades. Essa F é C1, na verdade vai ser então um campo escalar C1, e o gradiente desse F pequeno é o F grande, ou seja, o F pequeno é um potencial para o F grande, ou também a gente pode ver que o F grande é conservativo. Tá bom, vamos provar esses fatos. Como a integral independe do caminho, a gente não vai ter problema em escrever f de x como sendo usando essa notação de a até x aqui, porque afinal de contas, não importa o caminho que eu tomar para ir do ponto A até o ponto B. Então eu vou escrever simplesmente os extremos aqui, e isso não vai me dar confusão nenhuma. Para facilitar nossas contas também, nós vamos considerar o caso em que n é igual a 12, ou seja, nós estamos no plano. Queremos então mostrar que a função f é um potencial para o campo f, ou seja, o f é um campo conservativo. Então precisamos mostrar que del f del x dá f1 e del f del y aqui dá o f2. Beleza. Escolha uma curva suave por partes ligando A a x, e x é o xy, contida em ômega, e essa curva existe porque a gente está assumindo que o ômega é conexo, então quaisquer dois pontos a gente consegue sim ligar por um caminho inteiramente contido no ômega, e vamos estender essa curva de tal forma que a gente chegue até o ponto x mais t, y, através de um segmento horizontal. Isso também é possível porque o ômega é uma região e, portanto, é aberto. Então, a gente está numa situação seguinte, a gente está saindo do A, indo até o x grande, que tem coordenadas em x, y, porque a gente está só no caso n igual a 2, e está andando um pouquinho para o lado aqui, no x mais t, y, tá? Beleza. Estamos usando essa notação, já que a integral independe do caminho, só para facilitar. E vamos considerar uma curva gama de t, que é aquele pedacinho que está andando na horizontal. Então, quando tal é zero, a gente está no ponto xy, que é o x grande, e quando tal é t, a gente está no x mais t, y. Essa diferença, f de x mais ty menos f de xy, a gente pode escrever no lugar dessas f's, usando essa notação aqui, do ponto A até esse ponto aqui, ó, que é o que está aqui, menos essa outra f aqui, eu posso substituir usando essa notação, então vai ser do ponto A até o ponto xy, que é o xão. E se a gente observar essa integral menos essa integral, vai dar a integral de xy até x mais ty. E aí, usando a nossa gama e a definição de integral de linha, eu vou considerar o tal indo de 0 a t, e aí o gama linha aqui, gama linha de tal em relação a tal é 1 e 0, né? Se eu derivo x mais tal em relação a tal dá 1, e y em relação a tal dá 0. Por isso que a gente tem esse cara aqui, que é o nosso gama linha. Beleza, então isso aqui é pela definição de integral de linha.
F composto com gama, γ'. E aí, calculando isso, a gente tem o F que tem componentes F1 e F2, mas o F2, quando a gente multiplica por zero, desaparece, então só sobra o F1. Então tá bom, vamos guardar que a gente tem essa parte vermelha é igual a essa parte vermelha, eu vou repetir isso no próximo slide. Vamos supor o caso T maior que zero, o caso T menor que zero é análogo e quando T tende a zero, de uma forma aleatória, a gente pode tomar subsequências, tá? No sentido de que, por exemplo, se fica alternando entre positivo e negativo, você pode tomar a subsequência só dos números positivos e subsequência só dos números negativos, e daí cair nesse caso onde T é só positivo ou onde T é só negativo, tá? Então, esse caso geral se reduz a um desses casos aqui. Beleza. Pelo teorema do valor médio, para integrais, a gente consegue encontrar um ponto entre o x e o x mais t, de forma que esse vermelho aqui sobre t seja, agora eu vou colocar o 1 sobre t em evidência, isso aqui, que é o teorema do valor médio para integrais, vai entrar aqui, tá? Isso aqui, igual isso aqui, a gente já tinha, porque a gente tinha no slide passado essa parte igual à integral do F1 aqui, tá? E a gente está repetindo aqui, só pondo 1 sobre t em dois lados da igualdade. Beleza. Então, pela continuidade da f grande, ou seja, pela continuidade das coordenadas também, que são a f1 e a f2, o limite da f1, quando o t tende a zero, é o f1 de xy, porque aí o c de t vai tender a x. Portanto, o limite, esse limite aqui, se a gente aplicar o limite em ambos os lados, aqui o limite disso, limite aqui, vai ser o limite aqui, e esse limite aqui vai ser esse pedaço aqui, ó, F1 de xc, de xy, de xy, y, que é o que está escrito aqui. E aí, quando a gente derivar esse cara, que é, por definição, esse limite, a gente vai ter essa igualdade aqui. Então, o que a gente obteve? Que a derivada do f em relação a x, que por definição é esse limite, quando ele existir, e ele vai existir, pelo que a gente fez aqui, vai ser f1 de xy. Ó, exatamente isso. E de modo análogo, a gente consegue demonstrar que a derivada de f em relação a y vai ser o f2. Com isso, a gente está mostrando que o gradiente do f vai ser o f1 ou f2. Por quê? O que é o gradiente? É del f del x, que é o f1, e del f del y, que é o f2. São exatamente as componentes do f grande aqui. Então, o f pequeno é um potencial para o f grande, ou seja, o f grande é um campo conservativo. Tá bom. Pelas proposições que a gente está fazendo nessa aula e na aula anterior e tudo mais, se o ômega for então uma região e f for um campo contínuo definido em ômega, então serão equivalentes às seguintes afirmações: f conservativo, a integral de linha de f independe de caminho e a integral de linha de f ao longo de qualquer curva fechada é zero. Então, isso se a gente tem uma região e se o f for contínuo, essas três afirmações são equivalentes. Então, se pedirem para você mostrar que um campo é conservativo, você pode mostrar
que a integral de linha independe de caminho, ou pode mostrar que a integral de linha ao longo de qualquer curva fechada é zero. Isso aqui esse terceiro item é mais difícil, porque aí você tem que fazer ao longo de qualquer curva fechada naquela região, que é muito difícil, porque você tem que fazer para todas as curvas, você não tem vida suficiente para fazer isso. Então, sempre é mais fácil usar, o item 1 ou o item 2 em vez do item 3. E eu gostaria muito que vocês guardassem essa observação, porque ela é muito importante. Só que você precisa ter uma região necessariamente, ou seja, você precisa ter um conjunto que é conexo e aberto, e o seu campo precisa ser contínuo. E assim a gente termina então mais uma aula.